Olá pessoal, o Entre Linhas de hoje está imperdível com a nutricionista Sara Sá, que vai falar sobre a alimentação saudável das crianças e ainda vai dar dicas de merendas com uma leve pitada de diversão, né, e mais atrativo para as crianças. Então curte, compartilhe e salve esse vídeo e fiquem conosco até o final. Eu tenho certeza que é um conteúdo muito bacana e vocês vão amar. Oferecimento Fadivale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce e Planet, Comunicação Visual. Seja bem-vinda ao Entre Linhas e agradeço, né, a sua disponibilidade, ter aceitado esse convite. Tem muito a agregar para papais e mamães que já estão esperando essas informações. Muito obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, por falar de um tema que é tão importante, né? Depois dessa pandemia, a gente viu um aumento muito grande no caso de sobrepeso, de obesidade infantil. Isso porque as crianças passaram mais tempo em casa, longe da escola, então elas não fizeram atividade física, elas consumiam mais alimentos, muitas vezes alimentos muito calóricos. E agora, com a volta às aulas, é uma oportunidade de melhorar e de mudar a alimentação das crianças também. Então, assim, né, você como nutricionista que tem acompanhado noticiários, eu também tenho estudado, né, mais um pouco sobre isso, que agora é a fase, igual você falou, de tentar agora reverter essa situação aí da criança que ficou em casa e que tinha aquela compulsão por comer. Realmente teve, então, esse aumento de crianças com sobrepeso? Sim, na verdade, isso já vem crescendo há muito tempo e agora, com a pandemia, isso aumentou mais ainda. Principalmente por tudo isso, né? A criança, ela em casa, ela tem a necessidade de comer mais porque ela fica ansiosa, ela fica sem o que fazer, ela fica longe dos amigos, das brincadeiras, então não fazendo atividade física. E tudo isso levou a um aumento ainda maior desses números de casos aí de sobrepeso, obesidade infantil. E isso a longo prazo traz, assim, doenças para a criança no futuro e até na infância mesmo, né? Sim. Por causa que a obesidade, ela traz problemas de pressão, de diabetes, outros problemas de saúde, né? Então é importante se preocupar muito com a alimentação nessa fase. Além de que é uma fase onde se formam os hábitos alimentares. Então o que a criança aprende ali na infância tem uma chance muito grande de ser o hábito dela na vida adulta. Então a questão da educação alimentar mesmo, né? E está diretamente ligada aos pais, né? Sim. Nós pais, né, mamães, temos essa missão, né, de trabalhar essa educação alimentar nas crianças, né? Com certeza. O ambiente que a criança está, ele tem um poder assim, determinante sobre o comportamento alimentar. Então, o ambiente de casa, o ambiente da escola. Então, a criança ela aprende muito também por repetição, pelo exemplo dos pais. Então, se os pais dão um exemplo de uma alimentação mais saudável, se ela tem ali no momento da refeição um ambiente tranquilo, seguro, sem brigas, sem choros, tudo isso vai influenciar também nesses hábitos alimentares da criança. E na escola, o convívio com os colegas, o lanche que ela leva, né? Afinal de contas, é um lanche ali que ela consome 5 vezes na semana, então tudo isso faz parte ali da formação desses hábitos alimentares. E acaba que a criança acostuma, né, com aquela alimentação que a mãe está auxiliando, de certa forma, né? E também tem a questão da influência do outro coleguinha que tem o costume de levar uma fruta, um alimento saudável e a percepção da mãe. Isso que eu queria que você falasse um pouco, assim, dos cuidados que a mamãe ou a responsável pela criança tem que ter no momento de montar o lanche para levar para a escola, né? O que deve ser evitado, né, na hora de montar esse lanche? Bom, a criança ela passa ali praticamente 200 dias do ano na escola, né? Então é importante se preocupar com a qualidade do que é oferecido. A quantidade vai ficar por conta da criança, vai depender da idade dela, da necessidade que ela tem, né? Cada idade a criança tem uma necessidade diferente, cada momento da vida da criança é diferente, mas a qualidade é importante os pais se preocuparem. Então, o lanche ali no momento da escola, até o lanche que é oferecido em casa para as crianças que ainda não estão estudando de forma presencial,
ele tem que ser um lanche mais saudável, porque afinal de contas é a formação de um hábito, né? A criança vai consumir aquele lanche 5 vezes na semana, 200 vezes no ano, né? Então é importante se preocupar. E aí a gente tem, assim, os alimentos industrializados, que são alimentos mais fáceis, mais práticos, né? Mas muitas vezes são alimentos cheios de aditivos, conservantes, corantes, aromatizantes. São produtos que não fazem bem para os adultos, muito menos para as crianças, né? Então, quando for necessário abrir mão e comprar um desses alimentos, ter preferência para aqueles que a gente chama de industrializados do bem, que são um pouco mais saudáveis, né? Mas de preferência as opções mais caseiras, feitas em casa mesmo, né? Mais naturais, comida de verdade, né? Comida que vem da terra mesmo, alimentos naturais. E para isso é importante sempre planejamento, né? Porque nem sempre é fácil, todos os dias, ter o tempo ali de preparar o lanche, de organizar com calma, né? A vida é muito corrida. Sim. Então é importante se planejar, já tentar ali com a criança organizar o que vai ser o lanche da semana, já congelar o que pode ser congelado, já deixar organizado. E aí vai ficar mais fácil ali no momento de só montar a lancheira e enviar para a escola. Olha, essa dica é importantíssima, inclusive vou pegar para mim como uma coisa que eu tenho que criar, né, esse hábito de planejar. Gente, olha a importância do planejamento de um lanche semanal da criança. E aí, não necessariamente, né, você impor também aquilo que a criança não gosta de comer. Né, Sara? Tem isso também que a mãe tem que... Não adianta, se a criança não comer maçã, né, não come. Não vai voltar o lanche. Né? Isso já aconteceu comigo, Sara. De mandar um lanche que a minha filha não gosta e voltar e eu falar, por que você não comeu, minha filha? Mamãe, eu não gosto disso. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Se adaptar à criança, né? Isso, e tentar outras formas, né? Uma das formas, assim, que vai ajudar a criança a ter mais interesse, de provar até novos alimentos, é envolvê-la ali no preparo. Então, pedir a ela ajuda ali na hora de montar o cardápio, o que a gente vai levar na hora de comprar, na hora de escolher, levar ela para a feira para ela conhecer os alimentos, plantar algum tempero em casa que pode ser usado, ler historinhas sobre alimentação, às vezes historinhas sobre alimentos que ela não gosta muito, e ajudar ali na hora do preparo, né? Levar a criança para a cozinha fazer mesmo. Junto ali, né? Montar, preparar junto com a criança seria realmente... Tem um interesse muito maior quando ela ajuda a preparar, porque além de promover a autonomia da criança, ela fica mais interessada porque ela também fez, né? Então isso é uma forma que ajuda a criança a se interessar mais pelo lanche. E a mamãe não fica chateada quando o lanche voltar de casa e a criança não comeu. Que acaba sendo uma frustração, né? Porque prepara com todo o amor ali, com todo o carinho. Por que não comeu? E quando a criança ela já tem um paladar definido, né? Mesmo que a gente tenta, né? O que eu tento, como, né, assim, experiência minha, tento fazer nesse momento agora que voltou mesmo essa semana, ela não gosta de banana. Então eu coloco uma maçã. Para não mandar todo de uma maçã, eu sei que ela gosta de laranja. E aí, o que eu já faço? Eu já descasco, já pico, coloco na vasilhinha com tampa, né? Já adianto para ela para ficar mais fácil na hora dela lanchar, ela nem ter aquele desprazer. Nossa, mas a laranja não está descascada, não vou comer. Isso, às vezes eles querem fazer outra coisa, por mais que agora assim, eles não podem assim, brincar, eles acham que vai perder tempo. Então, a gente tem que observar também a criança, né? E às vezes ela não gosta da fruta daquela forma, mas ela gosta de outra. Então a gente tem atenção nisso também. Sim, e às vezes é só mudar um pouquinho, né? E se adaptar, porque aí não falta aquele alimento saudável, né? Eu tenho certeza que a criança deve gostar de pelo menos uma fruta. Sim. Né? Não gosta da maioria, mas tem uma que ela gosta. Então, assim, é sempre, né, Sara, adaptar ao que a criança, ao paladar da criança, respeitar, né, essas preferências. Que não adianta impor também. Não adianta a mãe querer impor. Eu quero uma alimentação saudável para o meu filho. Se ele não gosta de comer nada, vai fazer a criança comer. A imposição não é o melhor caminho. Na verdade, só faz a criança ter uma recusa ainda maior, né? E com isso, que a gente está falando sobre o sobrepeso, isso também pode ser até uma maneira de controlar esse sobrepeso dessa criança, né? Que a mãe já percebeu, ele está tendo dificuldade, o momento é agora. Né? Que às vezes aquela rotina, agora é a hora da mamãe consertar aquela rotina,
É uma oportunidade, né? Esse momento do lanche vai ser uma oportunidade da criança já começar com lanches mais saudáveis, mais com uma variedade maior de alimentos, né? E isso vai aos poucos, isso vai estar inserido no hábito da criança e ela vai preferir esses alimentos do que os industrializados, né? Os industrializados que a Sara fala, gente, é o suco de caixinha. Isso, todos esses de pacotinhos, esses, né, que de vez em quando dá até para liberar um pouquinho, assim, eu falo como mãe, sim, tá? Não sei se a nutricionista vai concordar comigo. Mas que não seja uma coisa da rotina da criança, sim, né? O máximo que a mãe puder, refrigerante de jeito nenhum, né? Cortar, não mandar refrigerante, frituras, né? Evitar a fritura. Tem alguns alimentos que, assim, o ideal é de forma alguma, mas a gente não pode ter também esse terrorismo, principalmente com a criança, sim, né? A gente tem que ter o cuidado com a quantidade. Então, a gente tem alimento de todo dia e alimento de vez em quando. Sim. Então, de vez em quando, vamos combinar. Quantas vezes? Uma vez no mês você vai levar esse achocolatado. Aí tudo bem. É só a gente ter esse cuidado ali na frequência mesmo, né? Quantas vezes vai levar. Esse que é o problema. E sempre pensar assim, de descascar mais e desembalar menos. Então, quanto mais natural, melhor é. Justamente. E já que a gente está nessa pegada aí da alimentação saudável, do retorno das aulas presenciais, eu vi que você já trouxe aqui, gente, ela é muito preparada. E ela trouxe algumas dicas para vocês, mamães, ou as responsáveis por crianças, né? Que às vezes a mamãe trabalha, não dá tempo de montar o lanche. E a Sara, gente, ela é preparadíssima, ela trouxe aqui pra gente, olha, que bacana. Sara, explica um pouquinho aqui. Você trouxe aí... eu vi que o pão já cortadinho. Explica pra gente aqui, que eu achei muito bacana. Trouxe algumas ideias aqui pra gente ter uma noção, né? Começando assim, pelos utensílios. Então, eu trouxe um modelo aqui de lancheira térmica, que tem esse material térmico. Isso ajuda. A maioria tem. A maioria. Nem todo mundo tem condição de comprar. Isso. Mas a maioria tem, né? Essa térmica, ela ajuda a manter a temperatura do alimento, mas se não tem a térmica, muitas escolas têm a opção de refrigerar o alimento, que é até melhor, né? Mesmo nessa térmica, é importante colocar, ou se for na de material plástico, esses gelinhos aqui, que são gelinhos de silicone, né? Reutilizáveis, que a gente coloca para congelar. E aí você pode colocar eles dentro da lancheira, que ele vai manter a temperatura também. Gostei dessa dica, eu vou providenciar, viu? Esse daqui você pode colocar também, assim, dentro das frutinhas, da vasilhinha com frutas, ou com queijo, que for mandar, que vai manter a temperatura ali. Isso é fácil de encontrar, né? E é baratinho, isso, nessas lojinhas de utilidades, e é barato, né? E outra coisa, deixa até animada, assim, a criança... Isso, né? Porque ele é todo colorido. coloridinho. Esses daqui mesmo tem de abacaxi, de cacto, de flamingo, né? Legal. E isso é até uma forma também de incentivar. Né? Trazer esse lado lúdico também, que é a outra forma, né? De incentivar a criança. Além dela ajudar a preparar, fazer uma lancheira mais divertida também, que seja atrativa aos olhos, né? Porque a gente come também com os olhos. Quando tá mais bonito, a gente tem mais vontade de comer, né? As garrafinhas, o ideal é também que seja térmica, né? Para conservar ali a temperatura. Os utensílios, a gente tem a questão do plástico, a gente tem que tomar um cuidado, preferir os plásticos que são livres de BPA ou sem bisfenol A, que é um produto que quando o plástico é aquecido ou está em uma temperatura muito baixa, ele pode soltar ali no alimento e a gente acaba consumindo, isso não faz bem. Então, a gente pode sempre olhar ali se o utensílio é sem isso. E colocar também sempre um papel toalha, um guardanapo dentro, para o alimento não ter contato direto, né? Bom, isso. Sobre a composição da lancheira, então, nós temos 3 grupos alimentares que são essenciais ali para nutrir a criança. Então, é ideal que a lancheira tenha um alimento do grupo dos carboidratos, que são alimentos que vão fornecer energia para a criança, né? Disposição para estudar, para correr, para fazer as atividades ali do dia a dia. Então, dentro desse grupo, a gente tem pães, bolos, biscoitos, panquecas, torradas, a gente tem aqueles cookies, de preferência, assim, os integrais, os mais caseiros. A gente vai preferir os de padaria, que são melhores do que os de saquinho industrializados. Se a criança gostar, pode mandar também um macarrãozinho, ou uma sopinha, ou um mingau.
Então, aqui eu trouxe, por exemplo, pãozinho integral, ou pode ser um pão caseiro também. Coloquei aqui, usei uns cortadores, que é o que a gente falou do lúdico, né? Então, tem formatinho de estrelinha, formatinho de leão, de abacaxi. Então, é uma forma da gente fazer com que a criança ache o lanche mais divertido, né? Tem interesse, né? Tem interesse maior. Coloquei aqui uma opção também de bolinho, um bolinho mais caseiro. Esse aqui é um bolinho de cacau. Isso, que a gente pode fazer, né? Além do carboidrato, é importante a gente ter um alimento do grupo das proteínas, que são responsáveis ali por manter, por formar os nossos tecidos, órgãos, músculos, cabelo, né? Então, a gente tem aqui, nesse grupo, para a gente enviar na lancheira, o grupo do leite, dos derivados do leite. Então, iogurte, um queijo, até um ovinho de codorna, um ovo cozido, se a criança gostar também. Então, aqui eu trouxe como opção o iogurte. Aí, sempre preferi o iogurte natural, que é o iogurte com 2 ingredientes, né? Tem só leite e o fermento lácteo. Esses outros costumam ser cheios de aditivos, de corantes, né? Esse daqui a criança pode levar para consumir puro, ou misturar uma fruta, né? Ou levar uma granola, ou castanhas, nozes para misturar também. A gente tem a opção de queijos, que aí a criança pode levar também. Aqui também eu cortei com os cortadores, né? Fica legalzinho também. E a gente tem essa opção de ovinhos de codorna também, ou os ovos cozidos mesmo, se a criança gostar, né? É importante a gente cortar, principalmente se a criança é menor do que 4 anos, né? Tem menos de 4 anos, cortar eles assim, em pé, para evitar o risco de engasgos, né? Então, todos os alimentos que são nesse formato, ovinho de codorna, tomate cereja, uva, né? É importante cortar assim. E mais um alimento do grupo das frutas, que são alimentos que têm fibras, que têm vitaminas, que têm minerais, então é muito importante ter. Aí vai entrar as frutas, pode ser a fruta inteira, a fruta picadinha, ou os chips de frutas, uma salada de frutas, um espetinho com frutas. A mãe vai saber também, né? Se a criança ela tem o costume de pegar uma maçã e comer, ela não precisa picar, ela pode mandar, até porque ela não oxida, né? E isso aí eu trouxe até uma dica aqui, né? Do papel alumínio do papel filme, até uma dica também, né? A gente tem, assim, vários estudos que são controversos quanto ao uso do papel alumínio, uns falam que faz mal, outros que não. Então, na dúvida, é melhor a gente preferir o papel filme ou o guardanapo mesmo para enrolar. E aqui uma dica para a maçã não escurecer, ou a pera, né? É cortar ela, que está cortadinha, e colocar uma buchinha dessas de cabelo assim em volta, porque ela não vai escurecer tanto. Ou então, pingar sobre a fruta 3 gotinhas de limão. Então, qualquer fruta, quiser mandar picadinha, pinga 3 gotinhas de limão, não vai mudar ali muito o sabor e vai conservar, não vai escurecer, né? Bacana. Gostei dessa ideia, dessa Isso dica ajuda também. muito, porque às vezes a criança não come porque ficou mais escuro, né? Justamente, então, é importante fazer. A gente pode também fazer formatos diferentes, então aqui eu usei os cortadores também, né? Para cortar as frutinhas, então a gente pode colocar essas que dá para cortar mais, né? Melancia, melão, dá para fazer uns formatozinhos diferentes. Legal. Os também. Cortadores são esses aqui, né? Isso, você trouxe aqui. Trouxe. E é super fácil, gente, de usar. Isso. Esse coloca por cima da fruta, do pão, e até ele já... Isso, para fazer biscoitinhos, nos bolinhos, fica bem legal, né? Aqui eu trouxe uma opção de melancia também, um picolé de melancia, né? Então também é facinho de fazer, né? Só colocar um palitinho de picolé, fica bem interessante também. Ô, gente, e vocês devem ter noção de que isso vai influenciar outras Demais, crianças, né? Sim. Olha só, porque se eu fizer isso aqui com a minha filha, a outra vai falar assim, mamãe, eu vi o lanche da coleguinha que tem um picolé de melancia, eu achei muito legal. Faz pra mim. Às vezes ela nem gosta muito da melancia, mas porque ela achou interessante aquele formato ali, ela vai se interessar para comer. Então, eu acho que essa dica aí, muito valiosa. Ajuda muito. Vai ajudar nós mamães aí nessa missão. De tornar mais atrativo, né? Sim. E isso vai ajudar ali para que a sala toda se interesse mais por uma alimentação mais saudável, né? Gostei.
Dentro das frutas, do grupo das frutas, a gente tem o suco também. O suco, ele não é obrigatório. Na verdade, assim, é um hábito que nós fomos criando, né? De comer algo sólido. E isso deixa a fruta para tomar o suco, né? Então, assim, sempre dá preferência à fruta. É muito melhor consumir a fruta. E o suco com moderação. Sem açúcar, de preferência, De né? preferência. Laranja, Isso. Só da fruta mesmo, né? Bem concentrado, sem adição de água, sem açúcar. Uma forma que dá para ajudar no dia a dia é fazer o suco concentrado sem adição de água, congelar nas forminhas de gelo. E quando colocar na garrafinha, colocar as pedrinhas de gelo. Quando chegar a hora do lanche, já vai ter derretido ali, já vai estar o Que suco. delícia. Vai Gostei estar dessa dica geladinho, também. né? Vai ajudar também. É uma dica bacana. Gostei. E aí, algumas coisas a gente consegue congelar, como, por exemplo, esses bolinhos, a gente consegue congelar também. E na hora de enviar, pode só aquecer no micro-ondas ou no airfry. Às vezes, até dependendo do horário do lanche, dá para colocar congelado, lá na hora já está descongelado. Fica assim o mesmo sabor, já facilita também, né, a vida. E os cortadores que a gente pode usar, a gente tem as forminhas, né, que dá para fazer bolinhos. Então, a gente tem de coraçãozinho, redondinha, esses de bolo. Os cortadores são fáceis de encontrar, né, nessas casas que vendem produtos para festa, de aniversário, a gente encontra, né? Amei. Então, acho assim, de bichinhos, de frutinhas, de coisas do momento, né? Unicórnio, sereia, Mickey, isso ajuda muito também. Levando uma lancheira assim, mais divertida, mais alegre, a criança tem mais interesse. Pode deixar um bilhetinho, né? Fazer um bilhetinho no guardanapo, deixar para a criança também. E lembrar de mandar água todos os dias. Mesmo se mandar suco, a água é muito importante. Tem que ter, porque inclusive as crianças têm o momento da educação física. Sim. E também é um alimento que dá sede e o suco não consegue, né? E agora, assim, principalmente nesse momento, cada um tem que levar a sua garrafinha mesmo, não tem seu como, lanche, né? lanche não compartilhado. Por isso é importante a mamãe se preocupar. Inclusive, no momento que nós estamos, além da questão da saúde, é a questão também aí do coronavírus, né? A mamãe que às vezes esquece ou manda aquilo que a criança não gosta e a criança gostou do lanche do outro e aí acaba acontecendo a merenda compartilhada. Aí é bom evitar neste momento. Isso, ter esses cuidados de higiene, assim, com o que você compra, né? Higienizar os alimentos, higienizar lancheiros, utensílios quando chegar em casa também, né? Para evitar. Sara, muito obrigada, né, pelas dicas, foram valiosíssimas, né, a questão do planejamento, do carinho, de fazer de forma divertida, a questão também do cuidado que tem que ter com as crianças de sobrepeso, e foi, assim, de grande valia até para mim, que sou mãe, né, minha filha voltou agora, e para eu tentar olhar com outro olhar, tentar mudar algo também, que ela estava numa rotina e hoje ela já está em outra. Então, assim, te agradeço demais pelas suas dicas, pelas suas informações, viu? E se vocês gostaram deste vídeo, curte, compartilhe e salve, porque é muito importante, né? Envie esses vídeos para os seus amigos, mamães, papais que precisam desse conteúdo, que é muito importante agora neste momento de retorno às aulas presenciais e também diante dessa situação aí da questão da saúde das crianças, questão do sobrepeso, da ansiedade. Muito importante mesmo, que a Sara deu muitas dicas. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês também aqui conosco no Entre Linhas. E obrigada, Sara, por essa oportunidade. E até o próximo Entre Linhas. Vocês não podem perder o próximo Entre Linhas, sábado que vem, e com conteúdos assim importantíssimos da nossa atualidade. Conto com vocês no próximo Entre Linhas. Oferecimento Fadivale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, e Planet, Comunicação Visual.